para operar na intuição, na consciência, na comunhão, sobre a vontade, sobre a mente e sobre as emoções. Então, como eu preciso fazer, irmãos? Olha que coisa linda, nós terminamos o estudo falando sobre isso. Andar no Espírito e ser cheio do Espírito. Se você estudar o modo desses dois textos, Gálatas 5,16, andai no Espírito, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. O modo do verbo ali é imperativo nos dois textos. Não é uma condição, é uma ordenança. É uma... Estão entendendo que a Bíblia diz, se você é cristão, a Bíblia está dizendo, se é cristão, é Deus dizendo, você acha que é meu filho? Então, ande de acordo com o que eu falo. Ouça, me obedeça. É uma ordem. Quer ouvir de novo? Vê aqui, ó. De novo, ó. Obedeça a Deus. Se é cristão, obedeça a Deus. Se não, você é um cristão nominal. Um cristão verdadeiro, escuta o Pai Celestial e obedece. Ouça lá, amando o que está escrito na Bíblia. Podem ser muito bem exercidas. E aí que entra o Espírito Santo para operar na intuição, na consciência, na comunhão, sobre a vontade, sobre a mente e sobre as emoções. Então, como eu preciso fazer, irmãos? Olha que coisa linda, nós terminamos o estudo falando sobre isso. Andar no Espírito e ser cheio do Espírito. Eu tenho que andar no Espírito. Eu tenho que ser cheio do Espírito. E você? Tinha consciência disso? Eu estou formando a minha consciência. Que eu tenho cada dia mais me encher do Espírito. Tenho que andar no Espírito. Portanto, todos os gestos que eu faço, todas as palavras, têm que vir do Espírito Santo. Não de uma mente cristalizada, morta em delitos e pecados, mas sim uma mente que está sendo vivificada. E daí a nossa mentoria, transformação da mente. Se você estudar o modo desses dois textos, Gálatas 5,16, andai no Espírito, Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. O modo do verbo ali é imperativo nos dois textos. Não é uma condição, é uma ordenança. É uma ordem de Deus, é andar. É andar. Nós podemos dizer que esse andar é a nossa vida devocional, é a disciplina devocional. E o resultado disso é o ser cheio do Espírito. Nós temos que ser cheios do Espírito. Nós temos que amar ser cheios do Espírito. Nós temos que orar para sermos cheios do Espírito. Nós temos que amanhecer e anoitecer cheios do Espírito. Nós não podemos vacilar nesse ponto, irmãos. E quantas coisas nos distraem? Os afetos do mundo. Quantas coisas penetram na nossa mente? Quantas coisas sutilmente vão entrando, parece que silenciosamente, vagarosamente, mas não é, irmãos. O pouquinho que entra já faz um grande estrago. E nós passamos a ser permissivos, fazemos concessão com a nossa carne. Nós temos que ser radical com ela. Nós precisamos dizer para a nossa carne que ela não vai nos vencer. Nós precisamos repreender os dados malignos que entram por meio do que vemos, por meio do que ouvimos. E o mundo nos agride através das pessoas mais próximas. Todo o tempo todo, só com o Espírito Santo, só se enchendo do Espírito Santo, que a gente aguenta. Porque é aí que a nossa mente vai se entulhando. Então nós temos que dizer, Senhor, Senhor, coloca um vigia sobre os meus olhos, Senhor. Coloca guardas no meu ouvido, Senhor. Me ajude a andar no teu Espírito. Me encha do teu Espírito. Nós precisamos desenvolver essa disciplina da oração em anelar a vida com o Espírito Santo. O Espírito Santo parece ser um ser oculto. Na nossa experiência, irmãos, ele não tem face. Ele não tem significado.
Parece que ele nunca veio, parece que ele nunca está aqui. Não é que ele não está aqui, mas ele está sendo ignorado. Ele é o terceiro. A gente fala o terceiro. Não é terceiro, irmãos. Ele é o Deus com Deus. Essa é a sua dispensação. Ele é o grande executivo dessa dispensação. Ele veio para realizar uma obra em nós tão maravilhosa, tão grandiosa, tão profunda, tão poderosa como foi a obra do Calvário. Então não podemos ignorá-lo. Nosso Senhor falou dele, nós vimos ontem no livro de João, com tamanha distinção, irmãos. Com tamanha distinção. Ele foi enviado pelo Pai. Ele é a promessa do Pai, dada a nós. Nosso supremo advogado, supremo paracleto, está aqui, irmãos. Mas como ele pode realizar essa obra na minha mente, na minha vontade, nas minhas emoções, se no meu espírito ele não habita? Que o Senhor nos ajude. Então vamos entender mais esse texto. Pois em ti está o manancial de vida. Na tua luz vemos a luz. Deixa eu adicionar um salmo. Salmo 90, versículo 8. Só para a gente ganhar mais luz, mais revelação neste texto. Salmo 90, versículo 8. Salmo 90, versículo 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Ouçam bem. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. E sobre a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Como eu disse há pouco, dentro da nossa mente, irmãos, existem muitas comportas, prisões, muitos lugares. Muitos lugares. Escute isso. Muitos lugares. E você vai no psicólogo, não estou descredenciando psicólogo de forma alguma, nem psiquiatra, mas me perdoe. Mas eu estou dizendo para você, você vai no pastor, você vai no psiquiatra, você vai nos irmãos, você vai, e eles tentam te ajudar. Não é verdade? E você não encontra a resposta que você quer, a resposta que você precisa. Você não consegue encontrar. E você tenta de cá, tenta de lá, tenta dali, tenta da lá, e nada se resolve. E você vai definhando emocionalmente. Você vai como que dentro de um pântano sendo sugado para baixo, para dentro. Que triste, irmãos. Muitos cristãos estão assim. Eu não estou descredenciando o trabalho pastoral. Muito cristão, imagina os que não são cristãos verdadeiros, os religiosos, os ímpios, os ateus. Sem Cristo não há vida, senhores. Essa vida do homem aí, ou nossa vida aqui, carnal, efêmera. Mas nós temos que trilhar de acordo com a vontade de Deus, para nos aprimorarmos para a vida eterna e sermos cooperadores de Cristo. A questão que o problema é você, é que lá naqueles labirintos ocultos, você precisa se abrir e ter a ousadia de dizer, Senhor, entra. Entra nos labirintos da iniquidade. Entra, Senhor, nessas janelas na minha mente. Nós sabemos, irmãos, e hoje a neurociência nos ajuda a entender muito isso. Tem psiquiatras aqui que sabem muito bem disso. A neurociência nos ajuda a entender isso. Nós temos a memória de uso contínuo e temos a memória existencial. Então é interessante você compreender isso. Memória existencial e memória de uso contínuo. E quando você estuda essa memória existencial, você vai descobrir que existem janelas. Então a neurociência, ela classifica 3 janelas principais. A primeira janela do nosso intelecto, das informações, onde nós guardamos tantas informações, endereços, nome de pessoas, lugares. Eu chamo essa janela do intelecto. Nós temos uma outra janela, que é a janela que a neurociência chama de luz, ou light em inglês, luz. Porque aí estão armazenadas todas as nossas emoções preciosas,
marcantes, aquelas emoções que traz tanta saudade. Você olha para trás, você fica feliz porque você lembra o dia que o seu filho nasceu, sua filha nasceu. Você lembra daquela conquista, da formatura, do casamento. Então, essas experiências boas estão aqui nessa janela. Mas nós temos uma outra janela, que é a janela assassina, janela killer, onde estão ali guardadas todas as experiências frustrantes, marcantes,